Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz da parte de Deus a todos nós. Eu quero contar para vocês aqui hoje 3 testemunhos que para mim comprovam que existe a revelação, que existe a profecia, principalmente nesses últimos tempos. Eu já falei uma vez, 2, 3, falarei quantas vezes preciso for. Não sou cessacionista, eu creio nos dons de Deus. A palavra fala: buscai com zelo todos os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Creio piamente que não há profeta, mas há a profecia, que há a revelação. Eu começo contando um testemunho muito bonito. Eu ainda era cooperador do ofício ministerial ali na congregação. Era um domingo, tinha culto aqui na sala em que eu atendia. E mais ou menos, irmãos, ali pelas 5 horas da tarde, a minha esposa chega para mim e diz assim: meu bem, eu estou com uma vontade de comer um bolo de chocolate que eu não estou me aguentando. Só que eu não gostaria que fosse esse bolo comum que a gente faz em casa. Sabe aquele bolo de padaria que tem aquela cobertura de chocolate, aqueles granuladinhos, aquela vasilha transparente, aquele bolo grande, formoso? É aquele que eu quero. Na hora, meus irmãos, me deu uma tristeza por 2 motivos. Primeiro, eu não tinha condição financeira para comprar esse bolo. E mesmo que tivesse, era um domingo. Eu não saberia onde encontrar em tão pouco tempo. Tínhamos culto, já estávamos até nos preparando para irmos nos congregar. Então, pela minha impossibilidade, vendo o desejo da minha esposa, eu fiquei muito chateado. A irmã Lucélia me falou aquilo com tanta sinceridade, com tanta vontade. Mas, queridos irmãos, Deus vê tudo, Ele sabe de tudo. A gente foi para a igreja, tivemos ali naquela noite um culto maravilhoso, abençoado, virtuoso. E após o culto, lá na porta da igreja, um casal chega para a gente, para mim na verdade, e diz assim: irmão Egnaldo, esse irmão se chama Emílio, já dorme no Senhor há um tempo, já é saudoso. Ele me disse assim: a minha esposa, agora na tarde desse domingo, se sentiu visitada pelo Espírito Santo e nós viemos aqui fazer uma parte para o irmão lá na sua casa. Deus mostrou para ela que ela precisava fazer essa parte. O irmão não se importa, podemos descer lá? Eu e a minha esposa, logicamente, concordamos. Não imaginávamos o que poderia ser, mas Deus, queridos irmãos, Ele nos surpreende. A irmã, que é a esposa do irmão Emílio, também já dorme no Senhor. Deus a recolheu já faz muitos anos. Quando a gente chega aqui na porta da casa, eles nem quiseram entrar. Ele tinha uma Paraty muito bonita, ele tinha boas condições, tirou novinha, muito zeloso. E quando ele abre o porta-mala daquele carro, daquela Paraty, para minha surpresa, para a surpresa da minha esposa, o que estava lá, meu irmão? O que estava lá, minha irmã? O bolo de chocolate que eu não pude comprar. O bolo de chocolate que a minha esposa queria. Glória ao santo nome do Senhor. O irmão falou que Deus visitou a sua esposa e que era para trazer esse bolo ainda naquele dia. Não era para deixar para segunda-feira. E eu dou graças a Deus que todos comemos daquele bolo e vimos que Deus cuida do seu povo nos mínimos detalhes, irmãos.
Queridos irmãos, falando em revelação, eu agora quero contar outro testemunho. Teve uma época, eu tive uma crise na venda dos meus livros e eu precisava fazer alguma coisa para ter um ganho. E eu me lembrei de fazer um pão e uma rosca porque eu fui sócio de uma pessoa e só que eu só vendia, né? Quem fabricava era essa pessoa com a sua família. Eu cuidava das vendas, ele cuidava da fabricação. Quando a gente saiu, ele não me deu a receita, logicamente era dele, não achei ruim não. Mas nessa minha crise, eu falei, eu preciso fazer aquele pão, eu preciso fazer aquela rosca. Vendia tão bem, só que eu não tinha receita. E eu comecei a tentar fazer em primeiro lugar a rosca para depois chegar no pão, porque a rosca vendia mais. Só que ficava tudo embatumado. Se batesse a rosca na cabeça de uma pessoa, derrubava. Eu não conseguia acertar a rosca e nem a minha esposa do jeito que a gente queria. Chegou um dia que eu praticamente desanimei, mas eu estava muito sentido. Eu precisava de um ganha-pão, de alguma coisa para inteirar o meu salário. Irmãos, outra vez falo, não tem como eu não crer na revelação. Eu tive um sonho naquela noite. Uma voz falava assim, eu vim aqui para te ensinar a fazer o pão e para te ensinar a fazer a rosca. A massa é uma só. A diferença está numa medidinha de sal e na quantidade do açúcar. E aquela voz foi me falando a receita. E eu anotava em algum lugar. Na verdade, estava anotando na minha mente, no meu coração. Irmãos, quando acordamos já de manhãzinha, eu falei para minha esposa assim, meu bem, eu aprendi a fazer a rosca. Eu aprendi a fazer o pão. Ela ficou assustada, mas como? Até agora mesmo você não sabia? Deus me visitou essa noite, o Espírito Santo esteve comigo e Ele me recitou a receita, Ele me ditou, eu aprendi. Mas você não anotou nada? Não tenho o que anotar. Está aqui na minha cabeça. Irmãos, compramos os ingredientes, tudo que estava naquela receita. A rosca ficou uma maravilha. O pão ficou uma bênção. Vendemos muitos pães e muitas roscas. E só não continuamos porque a gente tinha outro projeto. Meu desejo era outro. Mas Deus me socorreu. Até hoje, irmãos. Já passei essa receita para muita gente. Olha, não teve ninguém que acertou. Só mesmo eu consegui fazer direitinho o pão e a rosca. Tem gente que fez aqui comigo e não consegue acertar, irmãos. É um mistério de Deus. Até não devo passar para mais ninguém porque eu vi que aquilo pode ser alguma coisa que futuramente vai me ajudar. Eu não sei o que Deus quer, mas que o Senhor me ensinou a fazer pão e me ensinou a fazer rosca. No momento mais difícil financeiramente falando da minha vida, Ele me ensinou. Repito, não tem como eu não crer em revelação. E agora eu vou contar uma obra, meus irmãos. Eu era criança, isso aconteceu no ano de 1978. Eu já tinha vontade de ser escritor, que é o que eu faço hoje. Edito os meus livros e continuo na batalha. Agora vocês orem por mim até a confecção desse vídeo, né? Meus livros praticamente acabaram e eu estou lutando para uma nova edição, mas em nome do Senhor Jesus eu vou conseguir publicar. Porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, Ele nunca me deixou sem esses livros e eu sei que eu não vou ficar sem eles. Mas olha o que aconteceu. Eu tinha vontade de ter uma máquina de escrever. E era menino, já estava fazendo até o curso de datilografia, mas eu não tinha a máquina. E eu pedia para o meu pai, mas ele nunca tinha condições. Ele tinha uma vendinha, sofria muito. Tinha muito fiado, levava muito prejuízo, começo. Mas no meu coração eu sabia que Deus ia preparar essa máquina para mim. Era menino, naquele tempo não tinha problema trabalhar novinho. Eu ficava na vendinha para o meu pai e meu pai ia para o centro resolver algumas coisas para o centro da cidade. Quantas vezes eu ficava na porta ali da mercearia do meu pai, era aqui em Franca,
na Avenida Estado do Rio, que hoje se chama Ademar Pereira de Barros. Mas meu pai sempre voltava de mãos vazias, eu ficava decepcionado. Mas um dia, meus irmãos, Deus visitou meu coração, eu era menino. E uma voz falou dentro do meu coração: saia na porta, fica olhando seu pai descer do ônibus. Hoje ele está trazendo um pacote. A sua máquina de escrever está chegando. Irmãos, eu era menino, a voz falou assim comigo. Como eu não vou crer? Eu fui para a portinha da venda, era mais ou menos 11 horas da manhã. Era o horário que meu pai descia do ônibus, que ele geralmente vinha. E ele estava com um baita pacote na mão. Não tão grande, né? Mas eu era criança, o pacote era gigante. Assim na minha imaginação, né? Olhando hoje. Meu pai chega na vendinha e fala assim para mim: olha o que eu comprei para você. Irmãos, quando eu abro o pacote, a minha máquina de escrever Letera 82 era o modelo que eu sonhava, que eu tinha ouvido falar que era muito bom, a maquininha portátil, e ela estava ali na minha mão, irmãos. Eu vou mostrar para vocês, ela está aqui. Ela está velhinha porque ela tem 45 anos. Olha aqui, está toda manchada. Irmãos, Deus prepara o que a gente precisa ou não prepara? Deus atende aos desejos do nosso coração ou não atende? Tem profecia e tem revelação ou não tem? Tem, irmãos. Basta crer. Quem não crer não vai alcançar, irmãos. O Senhor falou que nesses últimos tempos os jovens sonhariam, profetizariam. Uns teriam visões, né? Velhos, jovens, revelações, sonhos. E o Senhor tem cumprido isso na minha vida. Tem tantos outros testemunhos. Eu te trouxe essa mensagem, esses 3 testemunhos gloriosos para te dizer: não perca a sua esperança. Segue acreditando. Deus vai te preparar o que você precisa. Tenha fé. A profecia existe. Se Deus falou que vai aparecer na sua vida, Ele vai aparecer. Se alguém que pregou lá dentro do contexto bíblico, que aquilo feriu o seu coração, sinalizando que Deus te ouviu, que Deus falou com você, espera, aguarda, e o Senhor vai fazer aparecer nos mínimos e maiores detalhes da sua vida. Você vai ver a glória de Deus, como eu tenho visto até agora. Essa é a mensagem de ânimo que eu te trouxe hoje. O vídeo com esses 3 gloriosos testemunhos que comprovam que a revelação existe, que a profecia existe, que Deus atende a nossa oração, que Ele conhece o mais profundo desejo do nosso coração e da nossa alma, e no tempo dele, Ele prepara, ou mais depressa ou mais devagar, não importa, vai chegar na sua porta na hora certa, vai alcançar a sua vida no momento certo, usando a pessoa certa. Fica no lugar certo, na presença de Deus, e tudo de bom te acontecerá. Deus seja louvado.